Olá, eu sou Marco Oliveira, eu sou videomaker e também técnico de som e luz no teatro, né? Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. O programa está excelente porque nós temos aqui uma pessoa, um profissional da área de tecnologias fantástica, que é uma passagem por várias empresas e sempre nos encanta com esses novos processos de tecnologia que estão aí evoluindo a cada dia. Cida Vasconcelos, gratidão, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Kendi, a oportunidade. Cida, conta um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho da sua trajetória, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu sei que quando você iniciou, era meio um tabu mulher na área de tecnologia, né? Assim, que era um lugar mais dominado por homens, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso aí. Eu não vou dizer nem quando, mentira. Eu comecei na área de tecnologia. Você é bolsista? Não, não sei. Não, ixi. Eu nasci no Nordeste, no Piauí, no Delta do Parnaíba. Mas eu me mudei para o Rio de Janeiro com 16 anos, justamente porque eu já queria fazer uma faculdade de informática. E no Nordeste essas coisas não eram muito facilitadas na época, a gente tinha família no Rio. E aí eu me mudei para lá, fiz o terceiro ano, né, na época científico, né, do ensino médio. E tive a sorte, né, nunca foi sorte, sempre foi muito trabalho e estudo, eu fiz a UERJ. Eu passei justamente para uma faculdade de competência. Pois é, eu fiz licenciatura em matemática, fiz graduação em... Na época a gente chamava de informática, hoje a gente chama de ciências da computação. Isso. E tive, nesse caso, a sorte de já começar a trabalhar na minha área. E realmente era interessante porque a minha turma tinha 70 pessoas, eram 4 mulheres. E foi... Mas te digo que para mim não foi difícil, porque eu acho que eu tinha o dom de lidar com esses meninos. Era uma época que não se falava muito de machismo, sexismo, mas eu tenho certeza que eu podia relatar aqui alguns episódios bastante interessantes nos cases que são discutidos hoje. E também, quando você ingressou na empresa também, a maior parte era homens, né? Sim, eram todos homens, só eu de mulher, mas eu sempre fui muito mandona, eu sempre fui muito bocuda, então eu acabava cuidando ali e né, direcionando a grande maioria. E eu era programadora, num mundo que ainda tinha reserva de mercado. Ok. Então eu ajudei um pouco a desenvolver esse mercado, nunca fui uma pessoa de mainframe, eu sempre fui de plataformas abertas. E eu recebi um convite para vir para São Paulo. Em 91, eu me mudei para São Paulo, me apaixonei por aqui e nunca mais saí daqui. Como você falou, trabalhei em muitas empresas. Esse mercado de tecnologia ele tem essa particularidade. A gente nunca fica muito tempo num lugar só. Sim. Né? Um profissional bom está sempre sendo convidado para novos desafios. E as empresas mudam muito. Né? Elas são adquiridas, elas são vendidas e a gente acaba migrando. É muito interessante que nos eventos de informática que sempre existiram, né, sucesso, depois, né, e tal, a gente encontrava as pessoas e a primeira pergunta que a gente faz até hoje é assim, onde você está? Né? Qual é a empresa que você está trabalhando? Era muito difícil a gente se acostumar com o e-mail corporativo das pessoas. Sim, inclusive, né, o meu primeiro e-mail é de 93. Logo que a internet foi implantada aqui no Brasil. Sim. Eu sempre trabalhei em grandes empresas como IBM, HP, AT&T, e quando eu já estava assim, no final da minha carreira do mercado corporativo, eu fui diretora de marketing da Avaya, diretora de marketing Brasil, e fui diretora América Latina de marketing também da Ciena. E aí eu saí em 2017 do corporativo, quer dizer, mais ou menos, né? Porque aí eu fui trabalhar na Cantarino Brasileira. Sim.
indo para o outro lado do balcão, mas trazendo toda uma história de transformação digital, que eu falo que eu vivi nos bastidores, né? Sabendo explicar como é que todo esse processo nasceu, conhecendo profundamente a estrutura dessas tecnologias, como nuvem, inteligência artificial, blockchain, etc., para explicar isso para o mundo. Eu dava aulas sobre isso, né? A pandemia deu um pouco segurou e mudou muito o formato desse mercado, mas eu estou na Cantarima há 7 anos, trabalhando então agora, não só o mercado de tecnologia, mas entendendo como tudo isso é usado num mercado tão maravilhoso como é o mercado financeiro no Brasil. Perfeito. Ô Cida, e a parte do outro idioma, como é que foi? Você já desde o Piauí ou do Rio de Janeiro? Não, eu comecei no Rio de Janeiro, mas realmente eu aprendi a falar tanto espanhol quanto inglês no dia a dia do trabalho. Sim. No dia a dia do trabalho. Eu tive a oportunidade de viajar muitas vezes para os Estados Unidos, para o Oriente Médio, e também como responsável, tanto na Ciena quanto na Checkpoint também, por 5 anos, eu fui responsável por toda a América Latina. Ou a gente aprende, ou a gente aprende. Isso, exatamente. Né? Então hoje eu até dou aulas em inglês e em espanhol também. Que bacana. Não, a gente tem que estar sempre pronto para os desafios, né? Pois é. O que eu admiro em você é a capacidade de ver aquele desafio que todo mundo chama de problema, né? Como uma oportunidade. De verdade, né? É Quando isso. você vê como problema, aí fica atravancado. Agora, quando você vê uma oportunidade, é lógico que vai gerar sacrifícios. Com certeza. Né? Você vai ter que se dedicar mais. É o bem sofrer ou o mal sofrer. Exatamente, Né? Mas é que como é que a gente aproveita as oportunidades e não encara tudo só como reclamação? Essa é uma das minhas metas que eu não consigo cumprir muito, que é não reclamar. Mas é um objetivo que eu tenho na vida. Não reclamo, não adianta, só piora. Cida, mas assim, uma das coisas que você soube fazer bem, é assim, esse mercado de tecnologias, uma época o pessoal só usava sopa de letrinha. Aí quem que não é do meio ficava meio perdido, né? Até hoje, né? Tal. Então você sempre soube decodificar a linguagem. Isso. Por exemplo, tem pessoal de RH no meio, tem pessoal de treinamento, tem pessoal de vendas. Você soube colocar uma linguagem que depois você explicava, olha, isso aqui significa isso. Exatamente. Mas se a pessoa não entender o conceito, não adianta. É verdade. E na verdade, eu esqueci de te falar que quando eu vim aqui para São Paulo, eu já não era aquela pessoa tecnologia. Eu já era mais marqueteira dentro da tecnologia. Porque eu justamente comecei a trabalhar com pré-vendas, explicando para o mundo, né? Que pretensão, para os nossos clientes, o que significava toda essa migração, que dentro do mundo de tecnologia sempre foi muito rápido. Você mal acostuma com uma coisa, já tem uma nova sendo trazida. E aí eu fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas sobre marketing e administração, justamente para eu embarcar essa capacidade de levar novos produtos, não apenas conceitualmente, mas também implementando e operando no mercado. Os primeiros data centers grandes que teve aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles. Né? Eu era justamente gerente de produto de data center na AT&T Latinoamérica, quando ela veio para cá. E aí eu fui para os Estados Unidos, ver alguns deles, como é que se implementava, áreas de grande risco, etc. E aí eu falo, eu sei bem o que é uma nuvem. Que não tem nada a ver com o que está no céu, só passa por ele. Verdade. E na pré-venda você acaba fazendo uma venda consultiva. Exatamente. Né? E dando suporte para... Porque muitas vezes assim, o vendedor em si é um cara de vendas, ele precisa dar uma ajuda para ele na parte. Claro. Porque o interlocutor do outro lado é da área. E ele às vezes ele não é. Né? Até para ele saber direitinho e vender direito, porque vender é uma coisa, entregar e operar é outra muito diferente, e os custos podem ser exponenciais na medida que você faz um pequeno erro na hora da venda. É verdade. Né? Eu tive realmente a AT&T, era a maior empresa de telecomunicações do mundo. Sim. Né? E em 94 eu fiz um curso lá em Dallas, Texas, e um Denver, e fiz as implantações, né?
lá nos Estados Unidos, Pan-American Express, em Phoenix, Arizona e outros estados também. Experiência realmente incrível, foi uma empresa. Tá vendo, né? Dentro dessa área de tecnologia, a gente acaba achando os nossos relacionamentos, né? Que a gente sempre trabalhou em alguma empresa que alguém trabalhou, né? Tem 6 graus de separação, no mundo de tecnologia é bem menos. Verdade. Né? E você já tinha uma bagagem também da área financeira, antes de ir para Cantarina. Só que quando você chegou lá, você viu que o mundo de bancos é uma enormidade, né? É uma enormidade. Quando você pensa, por exemplo, na parte de regulação, em como funcionam todos os produtos, é extremamente complexo. Mas a gente tem muita sorte, porque aqui no Brasil, apesar de todos os problemas que a gente tem, o nosso mundo financeiro, encabeçado pelo Banco Central, é um dos mais evoluídos e mais bem implementados e seguros do planeta. Hoje nós estamos como exemplo para a grande maioria dos países, incluindo os grandes países de primeiro mundo. Por exemplo, a tecnologia do Open Finance, nós temos uma estrutura que é modelo, é benchmark para o mundo como um todo. O nosso modelo de PIX, pagamento instantâneo, não existe na grande maioria dos países, incluindo, por exemplo, os Estados Unidos. Então, nós temos um sistema muito seguro, nós temos um sistema muito regulado. Parabéns ao nosso Banco Central. A gente não estou aqui falando nem de pessoas, mas da estrutura de regulação, a estrutura tecnológica, o conhecimento dos técnicos que há lá. Nós temos que ter orgulho desse nosso mercado e observar que as empresas vêm aqui até para aprender. Hoje a gente tem uma diversidade imensa de empresas que tem desde os grandes bancos até pequenas fintechs que servem mesmo para incluir um país imenso como o nosso. É de tirar o chapéu e de bater palmas todos os dias o que acontece. E para mim, que sou de um mundo de tecnologia, ver a tecnologia sendo tão bem usada e aproveitada nesse mercado é só satisfação. Verdade. E você continua uma eterna aprendiz, né, Silvia? O tempo todo. Muda uma regulação, né? Qualquer alteração que tenha mexe. Claro. Eu costumo dizer que nesse nosso mercado a gente só não morre de tédio. É verdade. Porque cada dia uma emoção nova, né? Todo dia. Esse ano a gente tem, por exemplo, a implementação do Drex, que é o nosso real digital. A gente está vendo aí o uso da inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente, que é uma coisa que a gente falava tanto desde os nossos tempos aí, começo do século XXI na Vaia, da hiperpersonalização dos produtos. Todos os anos, dentro da Cantarino, a nossa missão, inclusive, é trazer essas tendências. Eu venho desde o final de um ano estudando tudo o que está acontecendo no mundo para convergir dentro do que a gente tem no nosso Brasil, para que nós possamos trazer a tecnologia dos nossos clientes, porque os clientes da Cantarino são as empresas de tecnologia. Né? Grandes empresas, né? Eu não sei se eu posso falar, pode falar, como a Embratel, Tecpan, empresas tradicionais no mercado, até empresas muito novas que a gente olha e fala, mano, quanta empresa, quantos novos logos que a gente traz, né? E a nossa audiência são exatamente os executivos, os analistas dos bancos para conhecer todos esses players que vêm para o mercado. Então a gente tem essa missão de traduzir a tecnologia para o que ela é aplicada no mercado e dizer assim, olha, consumidor, é isso que você tem a seu favor. Ok. Ô Cida, e é um mercado assim, na realidade fascinante, né? Fascinante. Aquilo que a gente escutava, olha, um dia vai ter isso daqui, você vai vendo isso acontecendo agora, né? É quase ficção científica. Quase ficção científica. Quando a gente percebe reconhecimento facial, toda essa facilidade. Agora, sempre tem, e essa é a maior preocupação de todas as instituições financeiras, a questão da segurança. Porque tanto quanto as tecnologias crescem,
o mau uso delas também acontece. Isso, é. Né? Então, quando você pensa em inteligência artificial, ela é só uma ferramenta. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E na medida que nós temos pessoas que pensam no bem e não em coisas negativas, a gente percebe que correr atrás do prejuízo continua sendo uma grande preocupação. Então, nunca se deixa de falar de cibersegurança, antifraudes, um sistema que equilibre a necessidade de segurança com uma boa experiência do cliente o tempo todo. Essa é uma preocupação do mercado como um todo. E ainda vai ser, a gente vai ouvir falar de muita coisa disso esse ano. Perfeito. Ô, Cida, nós estamos todos finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? E você pode deixar seus contatos, que os internautas possam ver, se tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato. Gente, vocês me acham no LinkedIn, acho que é o melhor lugar, né? Como Cida Vasconcelos como L só. Né? Eu sou das early adopters, então eu consegui as minhas redes com o meu nome sem muita firula. Tá? No Instagram, eu sou Cida Vasconcelos 9 e é isso. Por ali vocês me acham, pode mandar uma mensagem direta no LinkedIn que eu respondo todo mundo. Tá, quer deixar o site da Cantarino? Da Cantarino Brasileiro, esse ano a gente está com muita coisa bacana, nós temos as trilhas, inclusive eu queria deixar um recado aqui. Por favor. Esse é o 20º ano do Prêmio Banking Transformation. Há 20 anos a Cantarino vem premiando os melhores cases do mercado financeiro. E a gente vai comemorar no mercado com muita novidade. Engajem-se com a gente por meio do nosso site, que é cantarinobrasileiro.com.br. Ali você se cadastra na nossa newsletter e você vai estar alinhado ao par de todas as novidades do mercado financeiro e de todos esses eventos que são gratuitos, os eventos que a gente faz, para que você conheça todas essas novidades de tecnologia no mercado financeiro. Perfeito. Desejo muito sucesso. Tá? Obrigada. Muito obrigada. Perfeito. Internautas, meus agradecimentos então a essa fantástica profissional Cida Vasconcelos e um aviso para o Marcos Cantarino. Você está intimado para vir ser entrevistado aqui. Né? Você é um grande amigo já de longa data, né? E eu faço questão que você venha também. Okay? Assim nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.